Saudações de luz a você que está me assistindo neste momento. É muito importante clicar no sininho e ficar por dentro de todas as notificações e de tudo que está por vir no canal, tudo de extraordinário, tudo feito para você. Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante, sobre arquétipos. E algo que as pessoas vêm me perguntando bastante sobre o lado sombra e o lado luz. Tudo na vida tem os dois lados e tá tudo bem. O que a gente tem que tomar muito cuidado, muitas vezes, é de levar algumas situações ao pé da letra. E é importante sempre focarmos no que nós queremos atrair de positivo daquele arquétipo. Lógico, levando em consideração o lado sombra. Mas nem sempre há necessidade de colocar outros arquétipos para amenizar ele. Porque lembre-se assim, se todos os arquétipos têm os dois lados, imagine o tamanho da proporção que eu vou precisar de arquétipos para suprir, né? E aí entramos num looping. Mas é importante entender que o lado sombra muitas vezes é positivo. Um exemplo são quando nós utilizamos animais como arquétipos. Vou dar um exemplo dos felinos, tá? Não tem felino, muitas vezes, na selva, ele não precisa se defender, ele não precisa se posicionar. Teoricamente, em determinadas circunstâncias, isso poderia ser considerado como um lado sombra, e na verdade não é. É algo positivo. O que eu tenho que me blindar sempre, ó eu, cebolinha, né? O que eu tenho que blindar sempre? Situações como arquétipos de animais, puxar a característica qual que seria dos felinos. Um pouco arrogância, ser soberano demais, ter esse tato e esse cuidado. Um exemplo, o arquétipo da sereia, né? Que é algo que as pessoas que pega bastante. O arquétipo da sereia muitas vezes tende a trazer atritos com sexo feminino. Isso mesmo. Comprovado por mim mesma. Quando eu ativei pela primeira vez o arquétipo da sereia, naquela semana eu tive um atrito muito forte com uma pessoa que só de ouvir a minha voz já se irritava. E aí foi algo manifesto e tá tudo bem. Eu contornei a situação, amenizei a situação, contornando ela e entendendo que eu preciso trabalhar com o arquétipo, independente da manifestação dele. O que eu tenho que tomar cuidado é nos efeitos que podem causar, muitas vezes, no meu comportamento para com os outros. O que eu comecei a perceber com o arquétipo? Vou dar um exemplo da sereia, tá? Eu queria ser o dono da verdade, né? Eu queria estar certo sempre. E aí, eu parei, observei essa tendência e modifiquei a rota. Mas isso em questão de consciência. Não deixei de desativar o arquétipo, tanto que eu tenho ele ativo até hoje e tá tudo bem. O arquétipo da raposa, vou dar um exemplo, tá? Eu tô dando exemplos de arquétipos que eu venho utilizando. Ele me trouxe um lado sombra da raposa muito forte, e, enfim, de querer entrar em determinados detalhes ao extremo, e isso incomoda muitas pessoas, principalmente no âmbito de trabalho. E aí eu parei para pensar, falei assim, até que ponto vale a pena, né? Até que ponto é importante eu estar atento como uma raposa, mas não necessário cavucar determinadas situações, né? Que não vale a pena. Então eu comecei a me moldar. Então, quando trabalhamos com arquétipos, tem que entender, o arquétipo, ele não vai agir ele sozinho. Você tem consciência viva sobre ele. E você pode mudar e moldar esse aspecto negativo e essa manifestação do lado sombra dele com a consciência. Né? De uma maneira prática, de uma maneira simples, sem complicações. Eu vejo que tem pessoas que ficam com receio, enfim. E se você está trabalhando com arquétipo, esse arquétipo só está manifestando o lado sombra dele, é a forma que você canalizou, que é o que eu falo sempre. O arquétipo, para fazer a diferença e fazer o que é necessário, tem que fazer sentido para você. Se ele não faz sentido para você, se ele não está fazendo, ative outro arquétipo. Um exemplo, tem arquétipos para mim que não fazem diferença. Um exemplo que eu vou dar é como foi minha experiência trabalhando com o arquétipo de Apolo. Para mim não casou,
não fez sentido, né? E tem outros arquétipos que estão ativos e que eu estou há muito tempo com eles. E tá tudo bem, tá tudo certo, tanto que eu vou compartilhar a minha experiência com cada um deles nesse tempo que eu estou. Então, entre sombra e luz, vai depender muito da sua consciência ativa e viva. Lembre-se, você tem o poder de definir e moldar os efeitos, principalmente negativos, né, sombrios desse arquétipo. E tá tudo bem, né? Precisou mudar a rota? Mude a rota. Também não precisa entrar em paranoias, tá bom? E eu tô gostando muito que as pessoas estão me perguntando no canal, tirando dúvidas, e meu papel é esse também. Então, se você tiver interesse, quiser saber mais sobre arquétipos, quiser ter um atendimento sobre arquétipo, vai ser um prazer lhe atender para a consulta relacionada a arquétipos, tá bom? Então, que você fique com uma energia de luz abençoada. E lembrando que sombra também não é ruim. Às vezes temos que realmente se posicionar, né? Durante uma vida inteira eu sempre pensei, eu tenho que ser luz. Não, nós temos que ser sombra às vezes também. É importante termos os dois lados. É um equilíbrio. E Yang, é importante ter esse equilíbrio, porque é assim que a gente sobrevive e lida com as situações lá fora. Porque quem é só de luz, tenho certeza, não é feliz totalmente. Então, é importante se posicionar para a lei da sobrevivência. Pode perceber os próprios animais, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido, não tenha receio, tudo dá para mudar a rota quando necessário, é só manter a atenção, você tem uma consciência ativa e viva e pode mudar esse aspecto do lado sombrio e canalizar outros pontos positivos também. E às vezes é necessário que o lado sombrio daquela situação ou daquele arquétipo. Vou dar um exemplo do elefante, tá? Rapidamente. O elefante é aquele que abre caminhos, certo? Só que dependendo, se ele não observar o caminho que ele tá passando, ele pode esmagar as pessoas. É um lado sombra dele. E tá tudo bem. O que eu faço para que isso não aconteça? Focar no meu objetivo. Eu quero abrir quais caminhos? Aonde eu quero chegar? E é isso. E observar a sua conduta e a sua postura. Percebeu que você está muito arrogante, está passando por cima de todo mundo, isso trabalhando com o arquétipo do elefante. Mude a rota, canalize de forma diferente. Eu quero abrir os meus caminhos e auxiliar todos que estão à minha volta. Basta você dar um comando a você mesmo, tá bom? Você tem uma consciência ativa e viva e pode transmutar e transformar qualquer situação. Espero que eu tenha te ajudado, espero que eu tenha contribuído para a sua jornada. E lembre-se, ter o lado sombra não é ruim, é positivo também. Gratidão, espero que você tenha gostado do vídeo. E eu tô respondendo, na verdade, é uma pergunta de uma das minhas seguidoras aqui no canal. Um beijo e até mais. Não esqueça de compartilhar, tá? E vamos juntos ajudar o mundo a trabalhar com os arquétipos. Até o próximo vídeo.